E agora eu te faço uma pergunta. Você tem aquele hábito de ficar mexendo no celular antes de dormir? Se a resposta foi sim, atenção. É que o celular pode atrapalhar bastante quem quer ter uma boa noite de sono. O Alan Ribeiro, de São Paulo, conversou com um especialista em sono e conta tudo pra gente. Vamos ver? Pesquisas mundo afora têm demonstrado que o uso excessivo do celular pode comprometer a qualidade do sono. Em alguns casos, pode até mesmo ser um gatilho para distúrbios de sono, como a insônia. Para falar sobre esse problema, eu converso com a psiquiatra Luciana Magnani. Doutora, por que o celular atrapalha o sono? O celular, ele é um aparelho considerado estimulante para o cérebro, né? E o sono está muito ligado a rituais. Existem alguns marcadores do horário de dormir, do horário de acordar. O principal marcador do nosso sono é a luz e os estímulos de contato, né? Então, conversar, ficar resolvendo problema, né? Essa interação social. Então, a interação social, a exposição à luminosidade, esse fato do celular ter um caráter estimulante, vai atrasando o nosso relógio biológico e a gente vai tendendo a desenvolver uma privação de sono. Então, a gente deve evitar um pouco esse estímulo excessivo do celular. Doutora, quanto tempo antes de dormir eu devo evitar usar o aparelho? Não existe um número certo, porque depende de cada pessoa, né? Depende da faixa etária de cada pessoa, mas a gente pede que, pelo menos 1 hora antes de dormir, né, de maneira geral, a gente restrinja um pouco os estímulos, fazendo o que nós chamamos de higiene do sono. Então, a gente tem que tentar encontrar alguma atividade mais relaxante, com menos estímulos sonoros e luminosos, né? E tentar fazer o cérebro dar uma aliviada, assim, ficar um pouquinho mais relaxado, mais tranquilo, né? Tentando não levar problema para a cama, não ficar com a cabeça muito alerta, muito estimulada. Então, nesse sentido, praticar boas medidas para que o sono venha mais fácil. Doutor, o uso excessivo do celular durante o dia, ele pode prejudicar também o sono ou não? Olha, o brasileiro, uma estatística de uns 3 anos atrás, ele tem gasto 6 horas e meia por dia ou mais, talvez agora com a pandemia tenha aumentado esse número, né, no celular. É uma atividade que nos deixa progressivamente mais desatentos, né, principalmente se for o uso de rede social, aquelas imagens rápidas passando, quando a gente vai rolando o texto, né. Então, o celular, ele pode até gerar um pouco de ansiedade se for usado em excesso, né? Vai gerando um certo desgaste para o cérebro. A gente precisa de um pouco de tédio, precisa de uns minutinhos de relaxamento, né? Então, assim, por exemplo, as pessoas que trabalham em vendas por telefone, né, por mídias sociais, a gente percebe que o estímulo excessivo cansa um pouco. Então, a gente tem que ter um intervalo, né, periódico, assim, acho que pelo menos a cada hora, a cada 2 horas, ter uma pausa aí para o cérebro respirar um pouquinho. Eu considero que o celular em excesso, ele pode ser uma fonte de ansiedade. Perfeito, doutora. E como é que eu posso avaliar se eu tenho uma noite de sono de qualidade? Quando a gente não tem o recurso de recorrer a um profissional especialista em sono, né, ou a gente não tem acesso a um exame para avaliar o sono, que é a polissonografia, o padrão ouro da avaliação do sono, um bom medidor da qualidade do seu sono é como que você passa o seu dia seguinte, né? Se você acorda disposto, sem vontade de cochilar um pouquinho mais, se acorda bem pela manhã, passa o dia todo sem sono, com aquela disposição, o pique, a energia saudáveis, provavelmente seu sono está bom, né? Agora, se você acorda cansado, com vontade de cochilar um pouquinho mais, se durante o dia, depois do almoço, você fica abrindo a boca, com vontade de dar uma cochilada, ou se durante o dia você fica muito desatento, tem dificuldade de se concentrar, vai tendo lapsos de memória, então vale a pena você dar uma olhadinha no seu sono. O que mais tem afetado a vida
não só dos brasileiros, mas é um problema mundial, é a privação crônica de sono. O cérebro ele tem a necessidade de descansar, de recarregar as baterias, né? Essa é a finalidade maior do sono, é restaurar a química cerebral, é como se a gente tomasse um verdadeiro banho para acordar disposto, o cérebro arejado. Então, essa é a principal função do sono. Vamos dizer, arejar a cabeça, né? E aí, se você dorme meia hora a menos do que você precisa, você no dia seguinte já vai começar a sentir os reflexos disso, né? O metabolismo fica mais lento, o apetite aumenta, costuma já logo haver o aumento da ingestão de calorias, então você acaba ganhando peso porque dorme pouco ou porque dorme mal, e é um ciclo vicioso, né? Você ganha peso, daí você vai ficando mais cansado, o sono vai ficando menos restaurador pelo próprio ganho de peso, e o problema se cronifica. Então, o grande problema atual, acho que é a privação de sono. Certo, doutora. Agradeço a sua participação. E é importante a gente se desconectar à noite, né, para ter um sono tranquilo, sem nenhuma interferência, né? Exatamente.